dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Nós estamos vivendo esse tempo especial na vida da Igreja. Celebramos final de semana, a Páscoa da Ressurreição, estamos na semana da 8ª da Páscoa, onde que sempre nos é manifestado nos Evangelhos relatos dos diversos evangelistas sobre as aparições do ressuscitado. Sempre nessa mesma metodologia. Há o desânimo, há um sentimento de abandono, de desilusão, Jesus que aparece, Jesus caminha, Jesus está junto a eles na pescaria, Jesus aparece às mulheres, enfim, Jesus se manifesta. Eles reconhecem a presença do ressuscitado e todo esse ardor, o aquecimento do coração, novamente se faz presente. E eles assumem a sua missão, dão o testemunho. É o que nós estamos vivenciando, para dar um norte para a nossa própria vida, uma orientação do que nós também devemos fazer, como presença do ressuscitado na nossa vida. Para que bem possamos continuar esse nosso caminho, então, dentro da 8ª da Páscoa, hoje, quinta-feira, dia 4 de abril, nós vamos então escutar o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 até 48. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. E então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Vejam, meus caros irmãos e irmãs, esse é o trecho da continuidade do relato dos discípulos de Emaús. Os 11 e os seus companheiros, eles estão reunidos e eles comentam a respeito de uma informação que causa um estremecimento em todos. Jesus ressuscitou. Mas ao mesmo tempo que causa essa sensação, eles continuam desconfiados, críticos e, de certa maneira, estão exigindo provas. O que diz o Evangelho? Que ao entrar na sala, após a saudação pascal, Jesus então tira da confusão mental os seus discípulos que pensavam estar vendo então um fantasma. E Jesus diz para eles: "A paz esteja convosco, sou eu", e se identifica com essa expressão que ela é usada muitas vezes nos evangelhos. Jesus revela a sua identidade. É o Messias, não é um fantasma. Ele é o Filho de Deus, o crucificado e sepultado que ressurgiu dos mortos, e agora ele está vivo no meio, junto à sua comunidade. Jesus conclui na terra sua missão. E de agora em diante,
cabe, então, para cada um de nós, cabe às comunidades cristãs dar esse testemunho de Jesus, em seu nome. Anunciar também no seu nome o arrependimento, o perdão, a conversão, a partir, diz Jesus, a partir de Jerusalém. Penso que aqui novamente há um chamamento para todos nós, né? Aquilo que está no final do Evangelho. Nós devemos ser testemunhas da ressurreição. Mas para que bem possamos dar esse testemunho, nós, cada um de nós, pelo nosso batismo, pela nossa pertença à comunidade cristã, nós também precisamos viver como ressuscitados, para poder dar o testemunho da ressurreição e do ressuscitado. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 5 de abril, vamos refletir, vamos rezar com o Evangelho de João, o capítulo 21, versículos de 1 até 14. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. E Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. E então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. E então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Veja, caros irmãos e irmãs, antes de entrarmos numa reflexão própria desse texto, o que caracteriza sempre as aparições do ressuscitado e como que ele é reconhecido? Sempre a partir dos nossos símbolos que usamos hoje nas nossas celebrações, a partir da palavra e a partir dos elementos da Eucaristia, seja o pão, seja o peixe, o sentar junto, comer. Esses 2 símbolos são muito importantes para nós, na vivência, no caminho de nossa fé. Nós nunca vamos chegar a uma verdadeira fé, nunca vamos chegar a uma profissão de fé, nunca vamos reconhecer o ressuscitado, a sua presença, se a gente não se deixar contagiar, aquecer pela palavra de Deus, se nós não deixarmos também aquecer o nosso coração pela Eucaristia, esse alimento que nos dá força, este alimento vital. Esses 2 símbolos estão presentes em todos os relatos da presença do ressuscitado. É a palavra, é a Eucaristia que dá a sustentação e que dá o ânimo para a missão. Dito isso, a cena que é descrita por João, ela acontece nas margens do lago de Tiberíades. Um grupo de pescadores galileus, que são os discípulos de Jesus, depois do fracasso
desse trabalho noturno de pescar, consegue agora uma pesca abundante quando lançam as redes para o lado indicado por aquele até então desconhecido que lhes fala da praia. Depois de Jesus, Pedro e o discípulo que Jesus amava são os protagonistas dessa cena. Pedro, a gente pode perceber no Evangelho, ele é o mais esforçado na pesca. O outro discípulo é o primeiro que reconhece Jesus. Mas o brilhante, romper da aurora, o amanhecer, traz a sensação de que na praia está alguém que ainda não reconhece, que é esse desconhecido que fala para eles, indicando o lugar da pescaria. A pesca milagrosa abre os olhos desse grupo, abre os olhos do coração e da fé. A refeição que é preparada por Cristo e tomada por Ele mesmo na praia dispõe-nos a acolher a nova forma da presença do Senhor. Uma presença agora misteriosa e universal. Onde se juntam, o texto ele quer mostrar isso, que onde que se juntam os irmãos e celebram a Eucaristia, aí está o Senhor. Então o gesto, os peixes preparado, ele que come, quer dizer, ele que se dá, ali se faz presente. Onde a comunidade está reunida, ali está o Senhor. Depois da ressurreição, ele já não se apresenta apenas na glória visível externa. Por isso que nós precisamos procurá-lo na sua glória divina, que não é externa. Nós temos que procurá-lo agora nos irmãos reunidos em seu nome, na comunidade, na vida de família reunida, mas também precisamos procurá-lo nos pobres, temos que procurá-lo nos humildes, temos que nos procurar naqueles que estão necessitados e necessitadas. É neles que nós haveremos de reconhecer a sua glória misteriosa e o seu poder que faz maravilhas precisamente com os pequenos, com os simples, com os humildes. Pedro, diz o Evangelho, ele tem agora a certeza de que Jesus é o único Salvador. E toda a igreja vive dessa certeza. Eu vivo, você vive, todos nós vivemos dessa certeza, que torna, de fato, a comunidade, que torna a igreja, então, forte, corajosa, alegre, missionária e, por que não dizer, irresistível, como se verifica logo nos seus primeiros tempos, quando todos nós lemos e escutamos as narrativas que estão contidas no livro dos Atos dos Apóstolos. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 6 de abril, finalizando então essa semana da oitava da Páscoa, nós teremos a reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 até 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqui nós temos, caros irmãos e irmãs, para finalizar então a reflexão desta semana da oitava da Páscoa, a conclusão do Evangelho de Marcos, que na verdade ele se estende um pouquinho mais, ele vai até o versículo 20. Essa conclusão ela foi acrescentada mais tarde ao Evangelho de Marcos. A gente pode dizer que esse trechinho é como que a síntese, é o resumo de todas as aparições de Jesus ressuscitado, mas acentua um aspecto comum nessas aparições. Os discípulos, eles em todas as situações onde que Jesus aparece, eles tiveram resistência, não acreditaram nas testemunhas da ressurreição.
não deram crédito, como nos narra o Evangelho. Não acreditaram em Maria Madalena, que tinha visto o Senhor. Não deram crédito aos 2 discípulos de Emaús, que o reconheceram a partir do pão. Finalmente, os 11, quando estavam à mesa, foram desaprovados por Jesus pela falta de fé deles, pela dureza de coração em perceber tudo o que havia acontecido e estava acontecendo. Por que o sábado é esse grande resumo? Porque o caminho da fé passa pelos desafios da missão e pela certeza de que Jesus ressuscitado, ele acompanha cada passo dos seus discípulos. Com uma frase muito simples, o narrador, apressadamente, ele como que conclui o Evangelho segundo Marcos. Qual é a conclusão? Que Jesus envia os seus discípulos pelo mundo todo para que proclamem o Evangelho a toda a criatura. Ora, aqui há um desafio colocado para nós, porque se todo esse trecho do Evangelho conclusivo dessa oitava da Páscoa mostra que os discípulos relutaram, não acreditaram, não deram muito crédito para os discípulos, para Maria Madalena. Nós também, às vezes, enfrentamos esse desafio. Como que nós acolhemos a boa nova da ressurreição na nossa vida? Porque se nós não acolhermos em nós, não fizermos a experiência da fé no ressuscitado, como que nós vamos nos tornar testemunhas? Como que nós vamos, então, nos nossos lugares, nos nossos espaços, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, como que nós vamos assumir esse mandato que Jesus nos deixa ao final desse Evangelho de Marcos? Ir pelo mundo, anunciar o Evangelho para todos. É primeiro necessário nós nos contagiarmos. É primeiro necessário nós acolhermos em nós, crermos na presença do ressuscitado. É preciso a gente fazer a profissão de fé. O Cristo vive, o Cristo está em mim, o Cristo está no outro, diante de mim. O Cristo está no necessitado, no humilde, no simples. Enfim, o Cristo ele se manifesta em cada criatura, porque ele é o ressuscitado. Se eu creio nisso, sim, eu sou capaz então de ir pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Esse grande chamado, esse grande mandato é um grande desafio para nós. Nós muitas vezes somos acomodados na nossa vivência de fé, na nossa religião cristã católica. Jesus está dizendo que nós não podemos nos acomodar. Ser cristão necessariamente é ser pessoas, é ser comunidade, é ser uma família em movimento. O anúncio ele se dá sempre no movimento ao encontro do outro. Então que nós possamos também assumir esse mandato. Pensar como que eu posso ir, anunciar, dar o testemunho da fé cristã. Essa é a grande mensagem da oitava da Páscoa. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo o itinerário desta semana da oitava da Páscoa. Que possamos sair fortalecidos, animados, com o coração aquecido pela presença do ressuscitado na nossa vida. Nós vamos nos encontrar novamente na próxima semana, neste mesmo horário, na segunda-feira. Paz e bem para você.